Eu vou começar com uma observação que é a seguinte, lembra da história que eu contei para vocês, daquela do patinador, né? E tudo que você tira onda com o seu sogro. Claro, o seu sogro, engenheiro, já está formado há mais de 20 anos, não sabe mais nada de física, de matemática, achou aquilo tudo o máximo. Mas eu não contei uma coisa, tem a sua cunhada que sabe física. Mas sua cunhada é legal, ela gosta de você e tudo, e ela depois chama você no canto e diz, olha, tem uma coisa, a energia cinética não se conserva em geral. Então a sua explicação lá, baseada na conservação da energia cinética, acho que está meio furada. Então eu vou deixar para vocês essa questão, observando assim que na verdade, você nem precisa que a energia cinética se conserve, mas pelo menos que ela não diminua. Porque na sua conta, a velocidade angular vai aumentar para manter a energia cinética, já que o momento de inércia diminuiu. Mas se a energia cinética tiver aumentado, também funciona. Pense aí, de repente, vale a pena estudar um pouco mais de física, porque, sei lá, no futuro você pode ser o sogro. E aí, aproveitando, porque, na verdade, né, quando você tem um sistema, pode ser um sistema de partículas, né, se não tem forças externas, você tem uma certa conservação. Vamos dizer, você tem partículas xi, cada uma delas, né? Cada uma tem uma velocidade vi, que é igual a xi ponto, que é igual a d xi dt. X aí é o vetor, é a posição no espaço, né? Então, quer dizer, você tem o seguinte, se você fizer somatório de mi xi ponto, isso aqui é a quantidade de movimento, igual a 1 até n. Se você derivar isso em relação ao tempo, então isso aqui vai ser somatório, bom, as massas supostamente ficam constantes, mi xi, 2 pontos, e aí isso é soma das massas vezes acelerações, isso aqui é a soma das forças atuando aí. Então, se não tiver forças externas, pela lei de ação e reação, quer dizer, cada força que cada partícula exerce sobre a outra exerce sobre ela, então a soma das forças é zero. Então, se você tem soma das forças zero, né, significa que isso daqui vai ser zero e essa quantidade, que é a quantidade de movimento, o momento, ela se conserva. Mas a energia cinética, não. Por exemplo, pensa assim, se você tiver um sistema hipoteticamente isolado, duas partículas com a ação da gravidade de uma sobre a outra. Então, a única força sobre essa é a atração dessa, a única força sobre essa é a atração dessa. Aí joga as duas para o infinito com a velocidade de escape, tem uma velocidade, você calcula que elas vão e não voltam nunca mais, mas a velocidade vai tendendo a zero. Então você tem uma energia cinética inicial que sei lá, alta, talvez, e vai tender a zero. A quantidade de movimento aqui, de alguma maneira, deveria ser zero desde o começo. Essas duas partículas iguais, assim. Então, é isso. Quer dizer, a energia cinética não se conserva. Mas eu queria
aproveitar, né, dentro dessa coisa assim, para umas coisinhas que a gente faz. Quando você pensa o movimento de uma partícula, aqui, zero, pensa uma partícula aqui, tipo o movimento massa-mola, né? Você tem uma força sempre para cá assim, aqui a força. Ela pode não ser exatamente proporcional à distância, mas você pode pensar uma coisa assim, né, que, sei lá, você tem aqui x, e aí a força, na medida que o x aumenta, ela aumenta. Mas é negativa quando o x é positivo, então seria alguma coisa, vamos dizer, pode ser alguma coisa assim. Isso aqui é mais ou menos, vamos dizer, independente do seu elástico, da sua mola ser perfeito ou não, é alguma coisa razoável. Talvez até você diga, bom, vai começar a esticar esse negócio. Bom, tem uma hora que isso rebenta e tal, mas é alguma coisa assim. E tem... a gente vai voltar mais à frente, mas aqui eu vou meio que cartear, né? Quer dizer, aqui você tem uma f de x, e você pode pegar uma primitiva para isso. A primitiva seria uma função que decresce, aliás, que cresce no começo e depois decresce. Na verdade, eu vou pegar menos, então vou escrever assim, f igual a menos u'. Tá, isso aqui é a energia potencial. Nós vamos voltar a essa coisa de energia potencial, trabalho e tal. Mas, então, aqui você tem, na verdade, né, você tem m, x dois pontos, de t igual a menos u' de x de t. Essa é a sua equação. E aqui, magicamente, eu não vou fazer nada para deduzir isso agora, mas se você pegar 1/2 de m, x ponto de t, aqui não preciso de norma, porque eu estou em uma variável, mas seria isso assim, né? Mais u de x de t, chamar isso aqui de energia no tempo t. Se você derivar isso, você calcular L' de t, isso aqui vai dar KS2, então você vai ter m x ponto de t, x dois pontos de t, mais u' de x de t, x ponto de t, e aí como esse cara daqui é menos u', isso daqui é zero. Então você tem... isso aqui, vamos dizer, não tem física nenhuma envolvida aqui. A gente não precisa acreditar em energia, nada, mas simplesmente se você tem, né, uma equação diferencial, uma partícula se movendo, satisfazendo uma certa, um ponto em R, vamos dizer, em R aqui, né? Então, a função variando x é uma função de t e satisfaz essa equação diferencial. Então, você tem essa grandeza aqui que se conserva ao longo da variável t. Claro, essa daqui é a energia cinética, essa é a energia potencial. É interessante, às vezes, fazer um diagrama de fase.
lá, vamos pensar assim, conservação da energia. Às vezes a gente marca que é uma coisa meio tradicional, também é uma coisa assim, vou roubar um bocado assim, né? Quando você tem uma equação de segunda ordem, de ordem n, né? Você tem uma equação x, vou fazer de segunda ordem mesmo, x dois pontos igual a f de t x ponto. Tá, quer dizer, segunda derivada dependendo do tempo, da posição e da velocidade. Então, tipicamente, você pode pensar assim, eu vou chamar x ponto de y, e aí y ponto passa a ser f de t xy. E aí você fica com uma equação, com um sistema de equações de primeira ordem, em que a velocidade depende do tempo e da posição. Ainda é mais simpático quando aqui não tem dependência do tempo, porque aí você fica com um sistema dinâmico assim que em cada ponto a velocidade depende da posição. Então, cada ponto tem espetado uma flechinha, que é o vetor velocidade. Às vezes, também por razões misteriosas aqui, vamos dizer, nesse sistema aqui, às vezes a gente, em vez de trabalhar com o x ponto, a gente trabalha com o mx ponto, que é o P, que é a quantidade de movimento. Então, quando a gente faz esse sistema assim, né, a gente fica com uma coisa assim, né? Vamos botar assim, mx dois pontos igual a menos o linha de x. Então, a gente pode fazer vamos fazer assim, P igual a mx ponto. Então, o nosso sistema vira x ponto igual a 1 sobre m P e P ponto igual a menos o linha de x. Então, aqui, né, você tem o sistema em que em cada ponto você tem um vetor velocidade que depende da posição agora. E a energia, né, é de... vou botar XP mesmo. Geralmente é PX, mas é PQ. Né? Então, você tem aqui 1/2 de M x ponto quadrado, x ponto quadrado é 1 sobre m quadrado P2, então isso aqui é igual a 1 sobre 2m P2, quer dizer, desculpa, vou botar aqui mais o de x, que é igual a 1 sobre 2m P2 mais u de x. Esse é o cara que vai se conservar. E aí, eventualmente, então aqui você tem uma função de x e p que se conserva também ao longo da... Quer dizer, você pode pensar agora, em vez de você pensar assim, vou botar o x aqui, o p aqui mesmo, não é muito tradicional, mas... então, em vez de você pensar só a trajetória aqui, você pensa uma trajetória, você tem a posição e a quantidade de movimento que descreve o seu estado. E essa energia é uma função das duas aqui. Como ela se conserva, a trajetória anda
sobre uma curva de nível. Essa parte aqui, claramente, é uma parte convexa, né? Você tem aqui uma coisa assim. Se você supuser que essa é convexa também, você vai ficar com uma coisa convexa. Tá? Então, vamos supor duas linhas, sei lá, vou botar maior que zero para evitar qualquer surpresa. Tá? Então você tem uma função U, uma função energia, que é assim. Então as curvas de nível são curvas fechadas. Claro que eu vou falar coisas que eu não vou provar aqui, mas tá, são curvas fechadas. Então a sua trajetória, você vai ter coisas assim. E que vão ser fechadas, vão ser curvas fechadas. Então, você começa aqui assim. Então, você está nesse X aqui, você está com uma quantidade de movimento positivo, então você anda para cá. Vai andando assim, né, e volta no mesmo lugar. Então, para cada nível de energia, você tem uma trajetória que é periódica, que tem um período. Essa coisa dos períodos de coisas assim era super crítica lá em... Tem uma palestra do Farina que ele explica isso, no tempo das grandes navegações e tal. O cara, saber o tempo, ele precisaria de ter no navio um relógio confiável, alguma coisa assim, que com o navio se movimentando não era uma coisa simples. Então, você ter coisas que mantivessem um período constante é complicado. Né? Mas, olhando assim para essa questão geral, você tem um período que depende da energia. Quer dizer, para cada E, digamos assim, E igual a um certo epsilon, né, você tem a função XP, vamos dizer assim, de 0 até um período, eu não vou poder usar a letra P para o período, sei lá, chamar H epsilon em R2, que é a nossa função, vamos dizer, que vai jogar aqui. Então é meio assim, você poderia pensar da seguinte maneira: para cada nível de energia aqui, bota o tempo aqui, para cada nível de energia você tem um período, né, esse tamanho daqui, aqui é o E, aqui é o HE. Digamos assim, você vai de um nível de energia A a um nível de energia B, aqui, então não precisa ser zero, a energia não precisa começar em zero. Então aqui no nível A, no nível B, então você tem esse negócio aqui, e para cada nível de energia você tem o tempo variando de 0 até o HE, e aí você tem a curva correspondente, quer dizer, você pega esse cara daqui e você tem essa curva aqui. Você pode dizer, bom, vou começar todas aqui assim, a gente começa aqui, e depois de um certo tempo HE, elas voltam aqui. Isso parametriza essa região, nessa região aqui, está parametrizado. Quer dizer, você tem aqui uma função, tipo uma φ,
que parametriza essa área, essa região aqui, entre esse nível de energia A e o nível de energia B, a partir disso aqui. Quer dizer, você localiza, né, aqui você tem o tempo T e o nível E, você pega parte daqui no nível de energia E, na curva de nível de energia E, e anda um tempo T, e esse cara daqui é o φ de TE, que é vamos dizer, isso aqui depende do epsilon, né? Então aqui seria o XE de T, PE de T, é esse cara daqui. Tá? Você localizou, assim, né? Você tem o nível de energia, então você tem a curva. Tempo T, você parte daqui do ponto no eixo do X e anda um tempo T aqui. Tem uma questão assim que eu poderia tentar entender o jacobiano dessa transformação aqui, se eu quiser calcular a área aqui, qualquer coisa assim. Tem alguma coisa ligada à área aqui que pode ser interessante, que é o seguinte, né? Quer dizer, a área aqui vai ter unidade, ó, X é comprimento e P é massa vezes comprimento por tempo. Então aqui, área vai ser dada em, vamos dizer, massa vezes comprimento ao quadrado sobre tempo. Que é energia. Energia é massa vezes comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Tem uma razão aqui, né? Quer dizer, essa área dividida pela energia, a área dividida por energia aqui, nessa história, é tempo. Né? E tem uma relação super interessante aqui. Sei lá, vamos tentar. Lembrando aqui tem esse mesmo E que está aqui, né? Quando eu pegar um ponto nessa curva aqui, a altura correspondente no gráfico da energia é exatamente aquele E de lá. Sei lá, será que a gente consegue pegar o elemento de área aqui, dt, dE, e ver o que vai acontecer aqui, né? Que vai acontecer alguma coisa assim, nessa curva aqui, ele vai estar aqui, aí vai andar para cá, vai ter alguma coisinha aqui, esse elemento de superfície em relação àquele ali, o que a gente consegue dizer? Vou pensar assim, ó, aqui, estou no meu ponto XP, aí andei dt. Então, aqui, se eu andei dt, eu vou, o tangente aqui vai ser dt vezes x ponto p ponto, que é o vetor velocidade aqui. Quer dizer, eu tenho x de t, p de t,
Então, pensando aqui as derivadas em relação a t. Né? X ponto é P sobre M. E P ponto é menos o linha, que é a minha, vou chamar assim, igual a F. Na verdade, né, P ponto é menos o linha. Então, F. Aqui. E se eu andar nessa direção aqui, quer dizer, eu vou ter... Isso aqui é quanto eu ando sobre essa curva. Agora, o dφ, porque se eu derivar, né, eu derivando em relação a t, isso aqui é o dφ dt. Derivando em relação a t, eu tenho isso daqui, né? Isso aqui é o dρφ t. Agora, a derivada de φ em relação a e vai ser um outro cara daqui, né? Então, eu vou ter dE, dρφ, dρe. E eu quero saber a razão entre o elemento de área aqui e o elemento de área aqui, que é dE dt. Na verdade, faltou aqui o dt, né? Então, no fundo, eu quero saber o determinante formado por esses dois vetores, né? Porque a área desse bicho daqui, é o módulo determinante desses dois vetores, ou a norma do produto vetorial, se eu pensar em R3. Então, tem dt, dE, que vai cortar com o dt, dE, eu quero saber o produto vetorial desse negócio daqui. O que é isso? Quando eu passo, né, se eu pensar assim, aqui é como se eu tivesse passado para o nível de energia E mais dE. Isso aqui é uma curva de nível da minha função E. Então, eu sei o seguinte, que o gradiente de E está aqui perpendicular. E, na verdade, para saber essa área, se eu projetar esse cara aqui, eu fico com dois caras perpendiculares. Então, o que eu quero é a projeção desse cara aqui. Quer dizer, eu quero fazer o produto escalar desse cara pelo unitário desse daqui. Então, eu quero saber dE vezes dρφ, dρe, escalar, gradiente de E, bom, vou botar aqui dividido por gradiente de E. Mas quando eu faço esse vetorzinho escalar o gradiente, eu tenho exatamente a variação, no nível infinitesimal, eu tenho a variação da energia. Né? Porque eu estou olhando para o gradiente, faço o produto escalar pelo gradiente, então é exatamente, quer dizer, se eu fizesse, né, se eu fizesse essa curva aqui, a curva correspondente a qual esse vetor é tangente, andar aqui, quando eu estou andando, a minha função Ezão está variando. A derivada de Ezão em relação a E, né, Dzão
dE, né, é exatamente o gradiente de E de ρ φ de ρ E. Bom, multiplicando por dE, né, multiplicando isso por dE, eu tenho o próprio dE. Porque esse Ezinho que está variando aqui, a variação do Ezinho aqui é a variação do Ezão aqui, que é a energia. Então, se eu botar isso daqui assim, eu tenho dE sobre gradiente de E. Bom, o que é o gradiente de E? Bom, meu gradiente de E é o linha, que é menos F, e a derivada em relação a P, P sobre M. Pô, é esse cara girado de 90 graus. Então, o que eu vou fazer no final das contas aqui? Eu tenho dE dividido pela norma desse vetor, que é igual à norma desse daqui. Eu vou multiplicar, né, a projeção aqui, então essa projeção aqui, o tamanho dela é dE dividido pela norma desse. E eu vou multiplicar pela norma desse, então vai ficar só dE. E aí vou ter tipo uma conservação de área, né? E agora tem uma coisa interessante, que é o seguinte: eu não sei quem é esse período aqui. Mas se eu, vamos dizer, deixa eu refazer aqui a minha figura um instantinho. Se eu olhar aqui e olhar a variação de área em relação a E, quer dizer, aqui eu tenho a minha curva na energia E. Aqui a energia E, aqui a energia E mais dE. Então, eu vou integrar, basicamente, né, eu vou integrar de 0 ao, eu chamei de HE, que é o meu período, esse elemento de área aqui, que é o dt dE. Isso que eu fiz mesmo, tá certo? Porque eu tinha, tá? Esse aqui era, o tamanho desse era dt vezes o tamanho desse, e o tamanho desse era dE dividido pelo tamanho desse. Então, dt dE. Então, o elemento de área aqui é dt dE. Aí eu vou integrando
esse negócio daqui até aqui. Isso daqui vai me dar DE vezes HE. Se eu dividir por DE, quer dizer, se eu derivar em relação à energia, então pensa no seguinte, quer dizer, se eu dividir por DE, eu tenho período. Isso significa o seguinte, ó, está aqui a energia. Aí, para cada nível de energia, eu tenho uma curva aqui que tem uma área. Eu vou andando com a energia, essa área aqui vai variando. Se eu derivo, então eu tenho a área, quer dizer, eu tenho aqui uma área S da energia. Se eu derivar essa área em relação à energia, o que eu vou fazer é isso, eu vou pegar essa faixinha aqui, que é a variação da área, dividir pela variação da energia, que é o DE, e vou obter o período. Uma coisa meio... É tempo, lembra que eu falei no começo, né? Quer dizer, é uma coisa meio... Vamos dizer, você está com um problema que não tem... Tem uma geometria, mas é outra, né? Uma partícula se movendo em dimensão 1. Aí você introduz uma dimensão 2 aqui nessa história. Aí já que você está fazendo o curso de cálculo de integrais, a gente está calculando integrais, me meti a calcular essa integral aqui, esse elemento de área e tal, e de repente você tem nessa história aqui, quer dizer, na dimensão, se você olhar só a dimensão x, quer dizer, na coordenada x, você está vendo a oscilação. Como você está introduzindo a quantidade de movimento, então você tem uma coisa bidimensional, né? Quer dizer, a posição está variando assim, mas a quantidade de movimento está variando também, então quando você plota as duas, você tem uma curva fechada no plano. E lá em cima você tem energia. Aí você tem essa função aqui, assim, cada nível de energia você tem a curva que está aqui. E aí você pode olhar a área dentro dessa curva. E aí essa área está variando em função da energia. Quando você deriva a área em relação à energia, você tem o período da sua solução. Não sei se serve para alguma coisa, mas é super interessante. Aqui eu carteei algumas coisas de energia, não sei o quê, depois ele vai voltar um pouco para isso na semana que vem. Beleza? Perguntas assim sobre isso? Enquanto eu apago, pode continuar pensando se tem pergunta. Vou falar de uma outra coisa, que é o ângulo sólido. Aliás, isso aqui é um dos nossos exercícios que eu acabei de fazer. Um bom exercício é fazer isso um pouquinho mais formalmente, botar lá o jacobiano, as coisas assim. Mas que às vezes, quando a gente faz as coisas formalmente, algebricamente, a gente perde um pouco a intuição geométrica, né? Bom, o ângulo sólido é uma generalização da variação de ângulo. Vou só recordar um pouco a variação de ângulo. Pensa assim, uma curva no plano que não passa pela origem. Então,
uma C de AB em R2 menos a origem. E aí você tem, essa curva vai fazendo alguma coisa assim. E aí o que você pode fazer é, uma das ideias razoáveis, uma ideia assim, mais simplesinha, dizer, bom, escreve, aqui você tem as coordenadas, aqui você tem C de t igual a x de t, y de t, e você pode pensar, não, mas eu vou escrever R de t, θ de t. E aí o θ é o ângulo que vai variando. É claro que você sabe que se você dá uma volta inteira em torno da origem, tipo aqui assim, o θ vai crescendo e ele não pode subitamente voltar para zero, seria feio. Então, você continua crescendo, 2π, 3π e tal. Essa é a razão, até por quando a gente aprende no colégio aquela coisa do círculo trigonométrico, né, que o ângulo vai aumentando, tem a ver com isso daqui. Né? Mas uma outra maneira que eu pensaria de tentar fazer esse θ seria fazer o seguinte, né? Bota um ponteiro aqui assim, é o ponteiro do ângulo. Eu tenho um vídeo que faz esse negócio aí direitinho. E aí, o ponteiro vai. Então, você começou aqui, ele vai, chega até aqui, aí ele começa a diminuir. Então, ele vai descontando o tempo. Né? Então, ele vai contando esse tempo aqui. Então, o ângulo é o comprimento de arco aqui. Então, vamos chamar esse cara aqui de U de T, né? U de T é igual a 1 sobre norma de C de T, C ponto de T. U de T é um ponto sobre o círculo unitário. Então, o comprimento de arco daria o tempo, só com o problema que, se você fizesse, né? Se você tentasse fazer θ de T igual a integral de T0 até T de U ponto de T em norma, o ponto de tal, de tal, quer dizer, eu penso, eu vou do tempo T0 até o tempo T, quero saber quanto é que variou o ângulo. Então, eu integro a norma do vetor velocidade que dá o comprimento de arco aqui. O problema é quando volta. Porque quando volta, esse negócio continua aumentando e o θ devia diminuir. Então, não funciona bem. Tem uma conta chata para fazer aqui ainda por cima. Mas um truque é o seguinte, né? Você tem aqui o ponto de T e você pode introduzir, vou desenhar ele aqui, assim, o U ortogonal de T, que é o U girado de 90 graus no sentido trigonométrico. Porque ele é exatamente tangente aqui assim, e ele aponta, como você girou no sentido trigonométrico, ele aponta sempre no sentido positivo. E ele é unitário. Então, o produto escalar desse por esse é a norma desse, que é 1, vezes a norma desse, que é o que você quer. Mas, quando esse cara apontar para lá, vai dar menos a norma desse. Então, você troca isso daqui pelo produto escalar de U ponto de T pelo U, tudo tal aqui, né? De tal. Aí faz a conta, bom, você tem que derivar esse cara, a derivada desse cara tem a derivada desse, que é a coisa chata, vezes esse. Mais esse,
vamos dizer, mas esse vezes a derivada desse. Bom, a derivada desse vezes esse dá um vetor que é assim, né? E que é o que... agora, o C ponto... Bom, não vou fazer a conta, não. Mas é isso, tá? Eu não vou... Então, a variação de ângulo pode ser medida assim. Quer dizer, você projeta e olha o comprimento aqui e dá um sinal para esse comprimento. Não sei se inspirado nisso, o Gauss fez o ângulo sólido, que seria o seguinte, né? Você está agora em dimensão 3, você bota aqui, acho que eu não vou botar eixos não, porque eles só vão me atrapalhar aqui. Bota aqui em dimensão 3, bota a esfera unitária, esse aqui é S2, pega uma superfície e olha o ângulo sólido, quer dizer, você projeta essa superfície aqui na esfera e obtém alguma coisa assim. E a área dessa superfície é o ângulo sólido. Tá? Então, isso aqui, quer dizer, aqui a sua superfície é S, isso daqui é a projeção de S, e o ângulo sólido é área mas aqui também talvez valha a pena botar um sinal. Na verdade, o nosso sinal, no caso do ângulo de curvas, ele tem a ver com a maneira como você está descrevendo a curva, quer dizer, com a orientação da curva, se você está andando de lá para cá ou de cá para lá. Aqui não é muito claro assim, mas a gente pode fazer o seguinte, né? Uma maneira de olhar para isso é o seguinte, é você olhar, introduzir um campo de vetores normais à superfície. Em cada ponto da superfície você bota um vetor normal. E faz isso de maneira contínua. Se isso existir, se esse campo, vamos dizer, se não for uma faixa de Möbius, uma coisa assim, uma garrafa de Klein, alguma coisa assim, né, você vai conseguir fazer um campo de vetores contínuo. Na verdade, como a gente vai sempre trabalhar com a superfície parametrizada, né, você sempre pode pensar que isso aqui é bonito e tal, mas para mim, né, eu sempre olho da seguinte maneira, né, aqui eu tenho o V, ou ST, dependendo, tenho aqui um pedacinho e eu tenho a função φ. Então, a minha superfície, na verdade, ela é dada por uma φ de A1, B1 vezes A2, B2 em R3, nesse caso, menos o 0, 0, 0, e que leva para o V, deveria ser T1, T2, né, mas vou botar assim, φ de UV, que é um cara em R3. Então, em cada ponto, eu tenho aqui o d-ρ-φ, d-ρ-u, d-ρ-φ, d-ρ-v, e o produto vetorial dos dois é um vetor normal à superfície,
Isso eu sempre posso definir, dada φ, sempre posso definir assim. Né? Então, normal, eu posso fazer dρ φ, dρ u, vetorial, dρ φ, dρ v, é o meu normal. Se eu dividir pelo unitário, quer dizer, dividir pela norma dele, eu tenho unitário, desde que essa coisa não se anule. Se a parametrização for razoável, assim. Então, isso significa o seguinte: toda vez que eu trabalho com uma superfície parametrizada, ela tem, de fábrica, uma orientação natural. Quer dizer, você trabalha assim, a primeira variável, a segunda variável, você faz esse produto escalar, e isso daqui dá a direção da normal. Isso é importante aqui pelo seguinte, ó, quando você tem uma superfície fechada, isso, vamos dizer, o Gauss provavelmente não estava fazendo isso por nada, ele estava pensando no campo elétrico, né, que se você tiver uma superfície fechada assim, que não envolve a origem, necessariamente você vai ter pedaço em que a normal está para cá e pedaço em que a normal está para cá. De maneira que você possa dizer o seguinte, que quando você projetar isso aqui, os pedaços em que a normal está apontando na direção, vamos dizer, o produto escalar, a definição formal seria, você olha o vetor posição, o produto escalar com o vetor normal, se der negativo, então você vai dizer que aqui o ângulo sólido é negativo. Se aqui, o vetor posição e o vetor normal tem um produto escalar positivo, então aqui o ângulo sólido é positivo. E aí está mais ou menos na cara, né, que quando a superfície é fechada, você vai ter, a projeção tem dois pedaços iguais, dois nesse caso simplesinho, fechada, convexa e tal, né? Dois pedaços iguais aqui, né? Um positivo e um negativo, então dá zero. Exatamente como no caso da curva fechada, que não envolve a origem, né, o ângulo, a variação de ângulo total é zero. Já se você pegar uma superfície fechada que envolve a origem, aí a projeção vai dar sempre com o mesmo sinal, você vai ter um ângulo sólido de 4π ou menos 4π, ou, vamos dizer, se ela der várias voltas, coisa assim. Então, tem uma coisa importantíssima aqui, né? Porque essa variação de ângulo definida por aquela integral, ela nos permite definir de uma maneira, vamos dizer, formal e absolutamente complicada o que é o número de voltas que uma curva, pelo menos de classe C1, dá em torno da origem. Coisa tão óbvia. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, você tem uma superfície, ela pode dar um certo número de voltas em torno da origem, se ela for uma superfície fechada, e você tem uma maneira de definir isso. Isso vai ter consequências bastante importantes. Com essas coisas aqui, você demonstra, por exemplo, o teorema de Brouwer. Sabe o teorema de Brouwer, que você tem uma função contínua da bola na bola, e ela sempre tem um ponto fixo. Ou o teorema da esfera cabeluda também. Você tem uma esfera em R3, você não pode criar um campo de vetores tangentes a essa esfera que seja contínuo e não se anule em nenhum ponto. Ou se você pensar vetores unitários. Então, quer dizer, agora tem um negócio, outro dia eu estava passando no shopping, aí tem um cabeleireiro, tem agora um serviço que não é pentear o cabelo, não, é alinhamento dos fios. Sabia que tem esse serviço? Então, vamos dizer assim, se você vai fazer o alinhamento dos fios da esfera, ela tem cabelos assim, né? Então você vai botar os fios tangentes, você não consegue, vai ter um fio que se você fizer isso continuamente, não vai funcionar. Talvez não seja muito evidente ainda, mas tem a ver
As demonstrações desses teoremas têm a ver com isso. Então, esse bicho aqui seria o ângulo sólido. Como tem a ver com a área, a gente podia tentar fazer uma conta, calcular essa integral. Assim, tá? Então, seria isso aqui, a nossa φ definida assim, e a gente tem que pegar, basicamente assim, né, pegar o elemento de superfície aqui e olhar quem é a superfície da projeção. Então, pensa assim, ó, você tem aqui um elemento de superfície ds. E você vai projetar esse cara aqui. Esse cara que você quer saber quem é. Se ele tivesse aqui numa esfera, você dividia pelo quadrado dessa distância aqui. Não é uma má ideia, né? Porque você pode fazer o seguinte, que está meio tortinho ainda, né? Pode fazer o seguinte, aqui você tem o ponto X, digamos, isso aqui no nível infinitesimal é como se fosse um planozinho. Roubando um pouco, você poderia dizer, eu vou primeiro projetar aqui assim, de maneira que eu pego esse planozinho aqui. Então aqui eu tenho esse vetor normal à esfera, e aqui eu tenho o vetor normal, a esfera não, aqui normal à superfície, e aqui o normal a essa esfera, que é fácil, porque ele essencialmente é o x sobre norma de x. E aí, se você olhar para esse ângulo daqui, ele é o mesmo ângulo daqui. De maneira que o produto escalar desses caras vai resolver nosso problema aqui. Vou fazer um pouco mais de detalhe essa história. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro, olha para esse ângulo e diz, bom, esse daqui eu troco por esse, e aí tem um cosseno aqui que eu tenho que usar como fator. E depois eu divido pelo quadrado da norma de x. Então, com essa orientação, vou fazer isso um pouquinho mais detalhado. A primeira coisa, então, é pensar assim, né? A superfície parametrizada. Nesse curso, todas as superfícies vão ser parametrizadas. Vou supor assim, a gente sabe o que é uma superfície e a gente quer calcular as coisas. Muitos conceitos delicados em matemática surgem quando a gente resolve definir direitinho as coisas que a gente sabe o que são. Por exemplo, integral. Meu chute em relação à integral, você olha assim, integral de Riemann. Né? Riemann foi um dos primeiros caras que foi lá definir isso, foi em 1850, sei lá, segunda metade do século XIX. Até ali, pouco se tinha, um ou outro já tinha pensado, Cauchy e tal, mas não se tinha pensado tanto o que era integral. Integral é aquela área lá, todo mundo sabe o que é isso. Até que em 50 anos do Riemann para o Lebesgue, você tem a integral Lebesgue, que já é uma construção teórica razoável. Né? Uma coisa, definir o que é uma superfície é uma coisa um
pouco mais delicada também do que parece, né? Então, na verdade, eu não vou definir o que é superfície em geral, mas vou sempre supor, como alternativa, também, se pensar, ninguém nunca definiu ainda até agora o que é uma curva. Você sempre tem a curva parametrizada. Então, eu vou seguir a mesma linha, eu vou sempre pensar a superfície parametrizada. Eu vou pensar assim, você tem o intervalo A1, B1, vezes A2, B2, tem uma função φ, aqui em R3, e que a cada T1, T2, associa φ de T1, T2, esse cara aqui tem 3 coordenadas. Até, vamos dizer, salvo menção em contrário, isso é sempre de classe C1, as primeiras derivadas são contínuas. Na verdade, eu vou adotar a convenção que sempre que eu precisar derivar, se eu precisar da derivada segunda, então tem derivada segunda. Se eu precisar da derivada terceira. Mas, em princípio, aqui, para efeitos, a gente precisa da derivada primeira. É sempre bom supor que é contínua para poder integrar sem susto, né? E aí é isso, né? Você tem aqui T1, T2, tem aqui esse intervalo, e aqui tem a superfície. E aí você olha aqui o pedacinho dt1, o pedacinho dt2, olha o que acontece aqui. E a gente já viu isso, só recordando, né? Aqui você vai ter dt1, d-rom φ, d-rom t1, dt2, d-rom φ, d-rom t2, e aí você pega o produto vetorial, a norma do produto vetorial é o jacobiano, vamos dizer assim, o coeficiente de esticamento, né? Mas esse produto vetorial tem alguma coisa que agora passou a ser importante, que é o vetor normal à superfície. Então, vamos fazer o seguinte, você faz o produto vetorial desses caras, né? d-rom φ, d-rom t1, vetorial d-rom φ, d-rom t2, vezes dt1, dt2, isso é um vetor. Ele tem duas características. A primeira é que ele é normal à superfície. E a segunda é que, no nível infinitesimal, a norma dele é essa área aqui, é o ds. Se eu tivesse que dividir essa área daqui por essa daqui, no limite ia dar a norma desse vetor. Então, esse cara, então, ele merece ser chamado de ds com uma flecha em cima. Ele é o vetor área infinitesimal. Quando você pega a norma dele, você tira a flecha e aí você pega o módulo norma desse vetor aqui. Porque aí, na nossa história, aqui assim, né? Você tem aqui a nossa superfície S, aqui você tem S2, esse cara daqui, aqui você tem vamos dizer, aqui você tem o ponto, deixa eu chamar esse ponto de P, ponto P aqui é o nosso ds. Obviamente ele está exagerado porque ele é infinitesimal, o tamanho dele é 0. Mas está assim. Bom, mas esse daqui também quer dizer, esse aqui é o dszão, né? Bom, esse aqui é o elemento. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara
e dizer que agora aqui a gente tem o n aqui, que ele é infinitamente maior que esse, porque esse n daqui, n é igual a 1 sobre norma de P. Acho que eu não vou chamar de P não, porque P faz pensar em ponto. Vou botar x mesmo. X aqui. Então, 1 sobre norma de x. Esse x é x1, x2, x3. Agora, ó, eu vou projetar esse cara daqui na direção desse. Então, vou multiplicar por esse ângulo. Então, na verdade, eu quero, vamos dizer, aqui tem um ângulo θ, eu quero fazer ds cosseno θ, que vai me dar basicamente essa área aqui. Tem vamos dizer, é porque no nível infinitesimal isso aqui é paralelo. Porque, na verdade, não... Vamos dizer, se não for infinitesimal, tem um errinho aqui. Mas no nível infinitesimal é paralelo. Então, você tem aqui ds cosseno θ. Aí me dá esse cara daqui. Aí, para ter esse cara daqui, eu vou dividir pela norma de x ao quadrado. Isso é o que eu quero, isso é que eu vou integrar. No final das contas. Quer dizer, eu vou passar, porque eu faria a integral aqui de ds. Eu teria a área da superfície. Eu troco o ds por isso daqui e continuo integrando lá. Bom, o ds cosseno θ é o quê? Esse daqui também pode ser escrito assim, ó, ds escalar vetorial. Eu não vou chamar isso aqui de n, não, vou chamar de u. Tá? Esse aqui eu vou chamar de u. E esse daqui, né, que é o meu ds, eu posso escrever assim, ó, dsn. Quer dizer, você tem a superfície, aí você tem aqui essa área ds e o vetor unitário n, unitário normal. Esse cara daqui é o ds, que é esse tamanho aqui, vezes o unitário normal. Se eu dividir esse cara pela norma dele, eu tenho o n. Quer dizer, n é igual a 1 sobre norma de d-rom φ, d-rom t1, vetorial d-rom φ, d-rom t2, d-rom φ, d-rom t1, vetorial d-rom φ, d-rom t2. Esse é o n. Então, o cosseno θ é igual a n escalar u. Então, na verdade, isso daqui vai ser ds n escalar u sobre norma de x ao quadrado, o que simplifica extremamente a nossa vida, porque u é isso aqui. E ds escalar n é o ds vetor. O ds vezes n é o s vetor. Então, isso daqui é igual a ds vetor escalar x sobre norma de x ao cubo. Onde x, na verdade, vamos dizer, agora eu boto tudo em parametrização. Então, para cada, vamos dizer, se eu pegar aqui o pedacinho aqui, eu transformo nesse pedacinho aqui, quando eu projeto eu tenho esse pedacinho aqui, que é isso. Que já está em termos de, vamos dizer, de dt1, dt2.
Então, no final das contas, eu quero fazer a integral de A1 até B1, de A2 até B2, desse bicho aqui, que é Derrom φ, Derrom T1, vetorial Derrom φ, Derrom T2, escalar, x é o φ T1, T2 sobre norma Oi. Eu não entendi essa fórmula inicial ali, ds cosseno θ sobre x2. Eu vou apagar aqui, né? Estou pensando assim, né? Eu tenho aqui um elemento de superfície ds, está aqui a origem, e eu quero projetar aqui. Como isso aqui é infinitesimal, esses dois caras são paralelos. Tá bom? Vamos dizer, aqui essa distância é infinitamente maior do que isso daqui. Então, na verdade, né, eu tenho aqui o meu ds e tenho... E é como se esse cara fosse plano, na verdade. Então, isso aqui é como se fosse um plano perpendicular, né, aqui é o ds vetor. Se, em vez de ter aqui essa superfície, eu tivesse aqui uma esfera, esse tamanho aqui, esse ponto aqui é x, aqui uma esfera de centro na origem também, então essa esfera teria esse raio daqui, que é a norma de x, que é essa distância aqui. Essa aqui é a esfera de raio 1. Então, quando eu projetar, eu tenho que pegar essa área e dividir pela norma de x ao quadrado para ter essa área daqui. Esse pedaço aqui, ele está aqui assim, ó. Ele é perpendicular a esses dois caras paralelos. Entendeu? Então, ele está aqui, como se ele fosse um plano, aqui assim, no nível infinitesimal. E o vetor normal a ele, U, é igual a 1 sobre norma de x vezes x, vetor normal unitário. Então, como eu tenho esse cara aqui e esse cara aqui, esse é perpendicular a esse é perpendicular a esse ângulo e esse daqui são iguais. É como se eu pegasse esse cara, girei 90 graus para cá, esse cara girei 90 graus para cá, então esse ângulo veio parar aqui. Então, o que eu faço? Para projetar esse cara aqui embaixo, eu primeiro projeto aqui. Eu faço essa projeção aqui assim, que significa multiplicar pelo cosseno desse ângulo. Aí, eu estou com essa área aqui. E aí eu divido ela pelo quadrado da norma de x. Então, eu tenho que pegar o meu ds, que estava aqui, multiplico por cosseno θ. Quando eu multiplico por cosseno θ, eu estou aqui assim. E agora eu divido pela norma de x ao quadrado, eu estou aqui. Tá? Então, isso é definição do ângulo sólido. É claro que essa integral, com parametrização, pode ser meio chata, assim, mas ela, vamos dizer, vai dar uma certa base formal para a gente definir o ângulo sólido. Mas, nas contas, tipicamente, né, você vai pegar, imagina, você pega um elipsoide, sei lá, o eixo
digamos que o eixo maior passe aqui pela origem e a distância do centro da elipsoide até a origem seja menor que o semi-eixo maior. Então, ela envolve a origem. Então, quando você parametriza esse negócio, você só tem que saber quantas vezes você fez a elipsoide. Você parametrizou de uma maneira normal, em que você cobre ela uma vez só. E se o vetor normal lá, o d-ROM φ, d-ROM T1, d-ROM φ, d-ROM T2, estiver apontando para fora, quando você olhar o ângulo sólido, vai dar 4π. Se apontar para dentro, menos 4π. Essa integral aqui, ela está aqui, mas ela em geral é feita para não ser calculada. Ela é feita para você olhar, né, tipo, sei lá, um exercício de CVGA, tipo assim, né? Pensa aqui uma função cujo gráfico é esse assim, sei lá, elevado a menos 1 sobre x2 para x diferente de 0 e 1 quando x é 0. E aí você faz botar assim t, chama isso aqui de C de t. Então, C de t é isso. Qual é a variação de ângulo disso aqui, quando t vai de menos infinito a mais infinito? Na verdade, é menos π, porque você está andando no... Né? Quando você desenha aqui, você vai fazer isso. Né? Então, vamos dizer, você pode montar... Deve dar alguma coisa fácil de calcular, mas não é para calcular. Para você olhar e dizer, é isso. Importante, né? Vamos dizer, quando você pega f de z igual a z elevado a n nos complexos, se você pegar um círculo unitário percorrido aqui uma vez, quando você faz a imagem, você vai ter, não precisa ser unitário, raio R é que você vai ter o raio R elevado a n, mas ele vai dar n voltas aqui. Então, se você parametrizar esse círculo por R cosseno t, R seno t com t de 0 a 2π, ele vai dar uma volta aqui. Quando você pegar esses caras aqui e levar a n como números complexos, você vai fazer esse ciclo aqui dar n voltas. Então, se você calcular a integral lá do número de voltas, vai dar 2πn. Então, para isso, é razoável. Uma coisa interessante é o seguinte: se você pegar uma curva fechada, imagina que você deu a definição da variação de ângulo, aquela lá, então, pega uma curva fechada e prova que aquela integral que define a variação de ângulo vai dar um múltiplo inteiro de 2π. Não é tão simples. E pior, pega uma superfície fechada. Tem que definir o que é uma superfície fechada. Superfície parametrizada fechada. E calcula essa integral aqui e prova que vai dar um número inteiro vezes 4π. Também não é tão simples assim. Mas uma coisa que tem que ser verdade, né? Assim, o número de voltas, né? Número de voltas. Imagina você tem uma curva C de AB em R2 menos a origem.
Então, vamos dizer assim, o número de voltas que C dá em torno da origem, você chama de N de C. Bom, vamos supor aqui C1, C de A igual a C de B. Então, a curva fechada. O número de voltas deve ser o quê? Você calcula a variação de ângulo. Cada vez que ela dá uma volta, o ângulo varia de 2π. Se ela, por exemplo, aqui vai, o ângulo variou de 2π. Mas se ela agora fizer assim, tudo que você tinha feito para aumentar o ângulo, você desfez o número e o total deu 0. E o número de voltas realmente é 0. Mesmo até que ela podia ter feito alguma coisa mais assim, né? Ela não está entrelaçada. Você pode simplesmente mover ela continuamente, sem passar pela origem, e deformar ela num ponto. Então, aqui o número de voltas de C, você pode dizer, não, então isso vai ser 1 sobre 2π, a integral de A até B. Aquela conta que eu não fiz vai dar menos y x ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2 dt. Provar que esse número é inteiro não é tão simples. Da mesma forma, imagina, você teria uma superfície, imagina uma superfície fechada, tem que definir o que é ela ser fechada, o bordo dela ser 0, e aí você definir o número de voltas que ela dá em torno da origem, no espaço, teria que fazer 1 sobre 4π vezes aquela integral. Provar que esse número é inteiro. Mas muita coisa a gente pode fazer sem provar que esse número é inteiro. Aqui até é divertido provar que ele é inteiro. Coisa importante aqui é esse número de voltas. Imagina que, na verdade, você pode trocar a origem por um ponto P. Quer dizer, se em vez da curva passar pela origem, passar por P, digamos assim, ou não passar por P, se você tiver uma curva C de AB em R2 menos o ponto P. Então você faz, sei lá, C tilde igual a C menos P. Agora ela não passa por 0 e o número de voltas de C tilde. Então o número de voltas de C em torno de P é igual ao número de voltas de C tilde em torno de 0. Agora imagina, você tem a curva que depende de T, tem o ponto P, e você pode ter um parâmetro S que move o ponto P e move a curva também. Aí esse número aí pode ir variando. Mas na verdade ele não varia, né? Você tem a curva aqui, o ponto aqui. Você pode mover esse ponto um pouquinho, essa curva aqui um pouquinho, que esse número de voltas não varia. Ele só varia quando eles se cruzam. Então é uma espécie de teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário está dizendo que você tem o plano dividido em duas partes, pela reta horizontal. Aí você tem uma função que, para certos valores de t está aqui, para outros valores de t está aqui. Então, para passar daqui para cá, tem que cruzar isso aqui, tem que se anular. Da mesma forma que, vamos dizer, para uma curva que está assim, passar para essa posição, ela tem que cruzar esse ponto. Isso é a chave para demonstrar tipo o teorema de Brouwer, o teorema fundamental da álgebra. São coisas assim. Que horas são? 11h33. Então, uma coisa aqui também seria meio que dizer, bom, eu posso ter uma curva que depende de um parâmetro, quer dizer, coisas que a gente vai
eventualmente trabalhar, né? Seriam coisas assim. Vou dar um exemplo para entender. O teorema de Brouwer, ele é equivalente ao seguinte teorema. Teorema de não retratabilidade. Ele é a versão que eu vou dar, é versão do teorema um pouquinho mais geral. Você tem, imagine que você tem o disco B e você tem aqui S, é só o bordo. Você não pode fazer uma função contínua que transforma esse disco cheio só nessa curvinha aqui, mantendo fixos, mantendo cada ponto do bordo no seu lugar. Seria como pegar um tamborim, manter o bordo ali fixo e querer jogar o couro todo para o bordo sem rasgar. É impossível. Tá? Então, se você disser que B é igual ao conjunto dos x1, x2 pertencentes a R2, tais que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menor ou igual a 1, e S igual a 1, então o teorema diz que não existe f de B em S contínua e tal que f de x igual a x para todo x pertencente a S. O S está contido em B. E a demonstração, né, via número de voltas, seria o seguinte. Ó, você pode pensar o seguinte. Pensa aqui a B, a F, tá, aqui está R2, está aqui S. Supõe que a sua F exista. Então, você poderia fazer o seguinte, cria um parâmetro R, e para cada R, você associa o círculo CR, tá, onde o CR vai de 0, 2π em R2 menos 0, que leva T em R cosseno T, R seno T. Então você tem um circulinho que está andando aqui. Com R igual a 0 ele está aqui, com R igual a 1 ele está aqui. Essa F transforma esse circulinho, né? Vamos dizer, qualquer F, na verdade, independente de ser essa daqui, qualquer F que você faça do plano no plano, vai transformar cada circulinho numa curva fechada. E essa curva fechada vai dar um certo número de voltas aqui. Esse número de voltas, então eu vou esquecer essa minha F, porque isso aqui é uma ideia bem geral. Está aqui a origem. Então, quando R igual a 0, o C0 está aqui. Aqui tem a função F. Então, o F de C0 é um ponto aqui. É uma curva que se restringe a um ponto. Quantas voltas ela dá em torno da origem? 0. Com certeza dá 0 voltas. E com certeza também, se o R é pequenininho, o meu circulinho que está aqui vai virar um circulinho que está aqui perto desse cara. A menos que esse cara seja exatamente o 0, e aí não tinha muita discussão, né? Esse cara daqui está ainda longe daqui.
Então está dando 0 voltas. Então para R pequeno, você está dando 0 voltas em torno desse cara aqui. Agora imagina o seguinte, um experimento feito lá no, sei lá, imagina que eu comprei começo dos anos, é verdade, hein, no começo dos anos 80, a gente montou o primeiro laboratório de microcomputadores no Instituto de Matemática. Sabe, não existia esse negócio de computador pessoal. O computador era um negócio, até, vamos dizer, até os anos 70, era assim, era uma máquina enorme que ocupava uma sala dessa daqui, que você digitava o seu programa, não digitava, você datilografava o seu programa numa perfuradora de cartões, aí cada linha de comando era um cartão, aí você escrevia o seu programa linha por linha, saía com um bolinho de cartões assim, chegava no guichê, aquela porta teria um guichê ali, entregava, aí neguinho entrava na fila, neguinho botava aquilo para processar, aí saiu uma listagem assim, e o seu programa, você olhava e tinha dado errado. Não tinha nenhuma indicação de onde, que linha deu erro lá. Aí você ia procurar aquela lá, pô, aqui eu errei uma vírgula. Tá. Aí você voltava lá, pegava o cartão onde estava a vírgula errada, fazia de novo, entregava de novo, aí no dia seguinte, eu sei porque eu passei por isso, quando eu era aluno de graduação, eu fiz o meu programa e entreguei. Você só podia entregar de manhã e de tarde, mas se você entregava de manhã, de tarde não dava tempo de você pegar, se eu corrigir para ainda entregar de tarde. Fiz o meu, entreguei, depois eu saquei que eu tinha feito um erro, e aí do meu colega eu fiz certo. E aí o meu eu não pude corrigir, eu tirei 5, ele tirou 10. Foi assim. Então, era assim, né? Mas, então, no início já dos anos 80 e tal, já tinha os primeiros computadores, mas eram super lentos. Então, imagina que eu fizesse um experimento, assim, a tela era uma definição horrível, fizesse um experimento assim, né, a minha função, e fosse fazendo o R variar de 0 a 1, sei lá, de centésimo em centésimo, para ver o filminho lá, que seria como é que essa curva se desloca aqui. Né? Quer dizer, o raio vai aumentando aqui, a curvinha vai se deslocando aqui. Só que aí, pô, o negócio é super lento, eu saio para almoçar, e quando eu volto, eu vejo que a última curva, a posição final da curva é essa aqui. Aí, o que eu digo? Essa minha função é contínua, então existe um cara aqui que foi levado em 0, porque ela não pode ter passado de 0 voltas para 1 volta, ou menos 1, não sei, sem passar pelo 0. Esse número de voltas não pode variar sem eu cruzar o ponto. Então, isso é um resultado importantíssimo. O que acontece no nosso caso aqui? A nossa curva está sempre aqui assim. Então, quando eu pego o primeiro cara aqui, o 0, ele é levado em algum ponto aqui. Essa curvinha aqui, ela vai ter que se achatar aqui. Mas o fato é que o número de voltas começa a 0. Com essa hipótese aqui, ó, quando eu chegar no raio 1, eu estou nesses pontos aqui, cada um elevado no próprio. Então, essa curva, que dá uma volta em torno da origem, é elevada nela mesma. Então, meu número de voltas aqui dessa curvinha que está se movendo está passando de 0 para 1, só que ela não pode ter cruzado a origem, porque ela está sempre aqui em cima. Então, isso demonstra que essa função não pode existir. E o teorema de Brouwer segue disso aqui. Oi? Se eu considerasse a bola sem o ponto do centro, a bola menos o ponto zero à origem, essa função já existiria? Aí sim, porque eu posso pegar, se eu tirar esse ponto, eu faço a função f de x igual a 1 sobre norma de x, x. Né? Você tem o buraco e era uma cuíca, não era um pandeiro, sei lá, uma coisa assim. Em alguns casos, para você considerar
Mas a questão aí não é ser aberto. Não, é porque, tipo, alguns casos tem um cenário que só funciona com fechados, né? Tipo, pelo menos com os compactos. Mas esse não seria um desses. Não, aí não é a questão. Aí é porque vamos dizer, quando você está só pensando nos abertos, fechados, compactos, você está no território da topologia geral. Aqui a gente está no território da topologia algébrica, em que você começa a considerar as alças e medir coisas assim. Tem toda umas construções algébricas aqui de grupo de homotopia, grupo de homologia e tal, que estão ligados aos buracos. Você tem um negócio, você tem uma região e você quer, de maneira, classificar as regiões segundo o número de buracos que elas têm. Então, é mais... Mas aqui claramente é isso, se você tirar um ponto, funciona. Para, vamos dizer, concluir aqui, né, teorema de Brouwer. Se f de B em B contínuo, repara que o contínuo aqui, todo contínuo aqui é problemático, porque a gente só definiu o número de voltas para para curvas de classe C1. Mas há esperança, porque com aquela história lá da regularização por convolução, que a gente pega lembra aquele negócio? Pega uma funçãozinha bem regular e substitui a função pela média dela perto de cada ponto, e aí ela fica, ela era contínua, ela fica sem infinito. Então, quando a gente tem uma curva contínua, a gente pode passar para uma curva sem infinito próxima dela, e a menos que Deus não exista, né, vamos dizer, se a minha curva é contínua, está aqui o ponto, mas ela é toda horrível, mas ela está meio longe desse ponto, quer dizer, a distância dela, cada ponto da curva, esse aqui é maior que um certo tanto. Então, se eu botar uma curva sem infinito pertinho dela, ela não pode, vamos dizer, o número de voltas tem que ser igual, isso é uma outra ideia, assim, né, porque deforma uma na outra sem passar pela origem. Então, eu posso usar as curvas C1 para definir o número de voltas, mas aqui eu estou enunciando tudo como se um contínuo, né? Então, f de B em B contínua, então, existe P0 pertencente a B, tal que f de P0 igual a P0. Tem um ponto fixo. E a demonstração é assim, ó. Pega cada ponto P e pega o f de P. E supõe que f de P é sempre diferente de P. Supõe que o teorema seja falso. Brouwer não ia gostar muito dessa demonstração assim. Aí você pega f de P, faz a semirreta que parte de f de P na direção de P e chama esse cara aqui de g de P. Você criou uma função, como nenhum ponto aqui é fixo, isso você pode fazer sempre, está bem definido, você faz uma equação de segundo grau e tal, até calcula direitinho, e você criou uma g de B em S contínua. Só que quando o ponto P, pega um ponto Q aqui, f de Q aqui, quando você faz isso, Q é igual a G de Q. Então você criou uma função que não pode existir. Recapitulando, né? O teorema de Brouwer diz que se você fizer uma função de B em B, contínua, sempre tem um ponto que fica no mesmo lugar. Se não tiver, né, para cada ponto P, o f dele é diferente. Então, eu posso pegar
e fazer isso. Eu pego, parto do f de P na direção de P, nessa semi-reta, até achar o bordo aqui. E acho um cara. Com isso eu defino uma função. E essa função leva cada ponto de B num ponto de S. Está aqui no bordo. E como a f é contínua, tem um certo trabalhinho a fazer, mas essa G é contínua também. Tá? Você pode... porque aqui você pode resolver isso, né? Porque você calcula essa semi-reta, a interseção aqui vai dar uma equação de segundo grau, você resolve, acha esse ponto e tal, dá para mostrar que é contínua. Tá? E isso mesmo em RN. Então, se eu mostrar o teorema de não retratabilidade em RN, e aí eu vou precisar do ângulo sólido em RN, em R3, né? Então, essa função é contínua, está levando B em S. E quando eu pego um ponto de S, ele está aqui, o F dele está aqui, quando eu ligo, a interseção aqui é o próprio Q. Então, ela é exatamente uma função assim. Eu provei que não podia existir, então a minha F tinha que ter um ponto fixo. Então, tem um esquema aqui que passa pela variação de ângulo, pelo número de voltas. Né? Repara que isso é um teorema, então, que pode ser ensinado para as crianças. Não tem nada que eu fiz aqui, de certa maneira, que não possa ser compreendido por um aluno de ensino médio. Porque o número de voltas, mesmo, eu não vou... Você vai chegar no ensino médio e vai definir o número de voltas com aquela integral, porque você pode ser até preso por, sei lá, pedofilia, alguma coisa assim. Né? Quer dizer, uma coisa está indo para pessoas menores, sei lá. Pode até, isso poderia ser, não precisa nem ser no ensino médio, no ensino fundamental também dá. Você não pode chegar para as criancinhas e mostrar uma integral assim. Né? Mas você pode contar a história toda, o número de voltas é uma coisa que a gente entende melhor sem a integral. Né? Quando bota a integral, eu digo, poxa, não, peraí, eu achei que era mole, que história é essa? Mas, então, isso aqui é um resultado tipicamente, é um resultado do começo do século XX, já se passaram mais de 100 anos, já pode ser ensinado para as crianças, né? No ensino fundamental. Né? Em vez de ficar ensinando a decorar um monte de besteira, né? Já é alguma coisa mais útil.